Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hélder Correia, Espiritualidade e Consciência. É a primeira vez que eu vou falar de ufologia de uma forma aberta aqui no canal. Talvez nunca tenha trazido, porque sempre achei que as pessoas não olhavam para o tema de uma forma séria. Apesar de que neste canal eu compartilho as minhas experiências fora do corpo, as minhas experiências mediónicas. Tenho também um podcast onde trago convidados para falar destas temáticas e sei que há sempre quem não encara estes temas com seriedade, há sempre quem duvide e está tudo bem, não é disso que se trata. Só que a ufologia não é algo novo para mim. Eu desde criança que sempre tive intuições, sempre tive vontade de saber mais dentro de tudo o que eram os temas fora da caixa. Ou seja, dentro da parte extraterrestre, lembro-me de ver os encontros imediatos de terceiro grau do Spielberg, de ver o ET, o extraterrestre, e ter esse fascínio por saber mais, por saber do que existe além da vida que nós conhecemos na Terra, grande interesse por saber o que é que acontece quando o corpo físico morre, será que a morte é mesmo o fim de tudo? Isso foram questionamentos que eu sempre tive ao longo da minha vida. Depois fui perceber o que eram algumas das situações que eu vivenciava durante o sono, fui perceber que tinha efetivamente projeções da consciência já em criança, já tive paralisia do sono ou catalepsia projetiva ou psíquica, depois fui perceber o que era, fui desenvolvendo um estudo que se arrasta até os dias de hoje e que vai continuar até ao meu desencarne, porque ninguém sabe de tudo, o estudo é contínuo, o aprendizado, o conhecimento e mais do que conhecimento vem a sabedoria, que é o quê? É pormos em prática esse mesmo conhecimento, constatando o que é que faz sentido, descartando o que não faz e sempre agregando para o nosso equilíbrio, para o nosso equilíbrio. E a ufologia, portanto, sempre foi algo que eu gostei, inclusive já tive vivências ligadas a essa parte ufológica. Não vou compartilhar aqui porque foram coisas muito fortes e que muito poucas pessoas sabem do que é que ocorreu comigo. É um episódio, um deles foi um episódio muito forte e que eu ainda não senti que deveria compartilhar assim em aberto, mas compartilhei apenas com pessoas do meu círculo íntimo, vamos dizer assim, e pessoas das quais eu tenho grande confiança. Portanto, vocês já viram que é um tema que eu gosto bastante e que já vivenciei e que, mais do que acreditar, eu sei que é uma verdade. Também sei que neste meio há muita gente que se aproveita para fazer divulgações falsas, os chamados fakes, sei disso, mas já ouvi alguém dizer que no meio de tanta coisa, se uma apenas for verdade, então já chega, embora eu saiba que é muito mais do que uma coisa. Também não entendo quando alguém diz que nesta era tecnológica, como é que ainda não existem provas palpáveis? Existem provas palpáveis, a questão é mesmo essa. Existem filmagens, grande parte delas vocês vão poder constatar nestes documentários que eu vou compartilhar com vocês, e tudo já existe, só que eu não vou condenar o que vou dizer agora. Ainda há uma necessidade de ocultar isso da grande massa de público. E eu até entendo, porque muita gente não vai estar preparada ainda, acredito eu, nos dias de hoje, de saber toda a verdade ligada a uma coisa que é completamente natural para mim, hoje em dia, que é o universalismo, ok? O universalismo. Eu, sendo alguém espiritualista e universalista, encaro que o universo, eh, este universo que nós estamos inseridos, tanto material como eh, extrafísico, é uma coisa universalista, ou seja, ele tem cidadãos, digamos, de outros orbes, de outras dimensões e também de outros planos, porque a dimensão e plano não é a mesma coisa, mas vivemos num universalismo. E nós próprios, enquanto essência, mais do que a parte física e até mesmo do que a parte do corpo espiritual, a nossa essência, para alguns de nós, ou a maioria de nós, ela não provém daqui, ela não se iniciou na Terra. Portanto, nós somos seres cósmicos. Alguns de nós até pode ser a primeira encarnação,
aqui na Terra, mas antes da encarnação já havia uma essência. Portanto, acredito que, ok, para estabelecer um parâmetro de conversa, entendo quando a gente fala em seres extraterrestres como seres que habitam em outros orbes e que nos visitam, ou seres dimensionais, entendo isso, mas se formos mesmo aprofundar a coisa, todos nós somos seres cósmicos. A nossa essência maior, a nossa consciência individualizada, ela pertence a uma consciência suprema que tudo interliga, uma consciência cósmica. Portanto, todos nós somos efetivamente seres cósmicos. Atualmente, aqui, ligados a um veículo de manifestação físico, portanto, somos terráqueos momentaneamente. Mas, ok, acho que já deu para perceber qual é a minha maneira de pensar, o meu mindset hoje em dia, e portanto, a partir de hoje, eu criei um separador no canal que lhe chamei de Estudos Ufológicos. Portanto, tudo o que é ligado à ufologia eu vou trazer para aqui, referenciar também algumas pessoas que foram muito importantes neste caminho de estudo ufológico, referenciar, claro, o professor Wagner Borges, que foi a primeira pessoa que eu vi a falar das abduções que podem ser em veículo astral, ou seja, muitas das pessoas que são abduzidas, elas próprias indicam que foram colocados chips por seres extraterrestres, mas quando acordam no corpo não veem esses chips. Pois é, pode acontecer que essa abdução foi feita em corpo astral, em psicossoma, em corpo de luz, todos esses nomes para denominar o nosso veículo de manifestação mais sutil, que se expressa em plano astral. Portanto, essa abdução pode ser em veículo astral, desses seres extraterrestres. Muitos dos meus colegas, que também são projetores astrais, têm contacto com seres que nós encaramos como seres extraterrestres. E, portanto, agradecer ao professor Wagner Borges, que fez parte desse caminho, que é um caminho contínuo, a minha querida amiga Liliane Moura, que está muito ligada também à parte ufológica e projetiva. Vocês vão ver ao longo deste meu compartilhamento ufológico que a parte espiritual e ufológica é a mesma coisa, nós apenas criamos esta separação, às vezes para expressar um melhor entendimento, mas está tudo muito ligado. E uma pessoa que não seja desenvolvida espiritualmente fica muito limitada. Eu sei que há seres muito desenvolvidos tecnologicamente, seres extraterrestres, mas que não desenvolvem essa parte espiritual e eles próprios vão encontrar entraves, vão ficar bloqueados em algumas questões. Portanto, é um desenvolvimento moral, espiritual, e moralismo também é preciso ter cuidado quando se fala em moralismo. Eu estou a falar do moralismo ligado à cosmoética, ok? Portanto, está muito ligado a espiritualidade e a ufologia. Liliane Moura, Wagner Borges, Marcos Vano, que foi convidado do Entre Mar, já foi lá 2 vezes e virá mais vezes. E ele também despertou muito esta minha vontade de trazer para o público a parte ufológica. Uma pessoa espetacular, falámos muito um com o outro, houve uma grande identificação entre nós. Alberto Cabral, com o Céfalo, também é alguém que eu estou a estudar bastante. E peço desculpa se estou aqui a esquecer de alguém. Ricardo Gonzalez, também estudo, estou atento àquilo que ele divulga. Portanto, são pessoas que eu estou a estudar. Atualmente estou a ler o Semeadores de Vida, acho que é assim, Semeadores de Vida, que é um livro indispensável. Também aconselho bastante a que vocês leiam. Eu vou no capítulo 7. Espero não me ter enganado no nome do livro. Exatamente, pessoal, eu fui aqui confirmar na internet, é Semeadores de Vida, do Carlos Roberto Paz Wells, muito bom. Aliás, a filha dele já deu uma entrevista no TV Consciência Próspera, que eu também vi. Um livro espetacular, excepcional. Eu ainda não acabei de ler, mas do que li até agora estou a gostar muito, ok? Portanto, é isso. Então, como eu já vos disse, para começar neste separador de estudos ufológicos, para vos integrar melhor para quem me está a assistir dentro desta temática de uma forma séria, que eu levo isto de forma séria, um estudo que eu estou a desenvolver. Inclusive, mais no final do vídeo, eu vou-vos falar de um projeto que eu quero desenvolver dentro da parte ufológica e também espiritual. Mas eu vou-vos dar então 5 recomendações para que vocês comecem a integrar esta parte ufológica de uma forma mais séria, com autores que eu encaro com seriedade,
e eu posso referenciar aqui muitas pessoas ligadas à ufologia, mas não acho para já necessário, porque são algumas. Eu referenciei as pessoas ligadas à minha parte mais pessoal, mas há outros ufológicos que estudam há anos e que eu gosto bastante também do conteúdo deles. Portanto, estas 5 recomendações não é daquilo que eu acho, ou seja, não é uma ordem do menos bom até o melhor, até à melhor obra, não se trata disso, são apenas, a ordem é uma ordem aleatória, são apenas aqueles 5 documentários que eu gostei bastante ligados a esta parte. Portanto, em quinto lugar, eu coloquei o documentário de 2018, que eu vi na altura, se não me engano, foi na Netflix, mas se não é da Netflix, eu peço desculpa, que é o Bob Lazar. Eu estou aqui a ler, que eu estou a utilizar aqui o meu portátil, o laptop. Portanto, Bob Lazar, Área 51 e Flying Saucers, que são objetos voadores, ok? Bob Lazar tem ali uma controvérsia quando se cita Bob Lazar por causa de umas supostas incongruências naquilo que ele relata. Até pode ser que algumas coisas, não sei precisar se há efetivamente incongruências. Sei que também houve ao longo dos anos uma tentativa de descredibilização dentro das divulgações dele, porque há muito isso, há muita gente da parte dos governos que não quer que isto seja tido como realidade, portanto tentam descredibilizar, fazer chacota dele, mas houve coisas que ele relatou lá nas décadas de 80, 90, que depois se veio a constatar. Por exemplo, dou-vos um exemplo, ele, para quem não sabe, Bob Lazar trabalhou na Área 51 e ele relata que lá nos hangares onde ele trabalhou, subterrâneos, ele teve a estudar algumas naves alienígenas e onde uma coisa que bateu certo depois foi-se a constatar mais tarde foi que ele dizia que os funcionários para entrarem lá eles tinham uma maneira, e estamos a falar na década de 80 ou 70, tinham uma maneira de identificação que era através dos ossos das mãos. Havia um objeto que identificava os ossos das mãos. Naquela altura ele disse isto, naquelas décadas. Hoje em dia foi descoberto que efetivamente é verdade, existiam naquela altura esses objetos de identificação. E isso é falado aqui neste documentário. Também foram buscar todo o historial dele no colégio que ele frequentou e não se encontrou. Portanto, eu acredito em muita da coisa que é revelada aqui. Na totalidade não sei, mas quando é como eu já vos disse, quando há uma verdade no meio de tudo isso já basta. Portanto, se há uma verdade, duas, três verdades, então alguma coisa existe. E é assim que nós temos que pensar. Portanto, em quinto lugar, eu deixo-vos esta recomendação. Esqueci-me de dizer e de salientar também uma coisa que eu acho relevante para mim, por exemplo, que adoro a sétima arte. A narração deste documentário do Bob Lazar é feita pelo ator Mickey Rourke, tem uma voz assim bem sonante, portanto, só queria acrescentar isto. Em quarto lugar, pessoal, eu decidi colocar The Phenomenon, um documentário do diretor James Fox, que é espetacular. Ele recruta aqui, ele traz vários relatos ao longo das décadas de avistamentos, testemunhos das próprias pessoas. Tem lá um que foi em África, numa escola em África, da década de 90, se não me engano, onde várias crianças falam de uma nave e de seres que telepaticamente trouxeram ideias ligadas à parte do ecossistema, eh, do quanto devemos estimar o nosso ecossistema, a natureza. Espetacular, vejam o fenómeno de Phenomenon. eh, é um grande documentário que eu decidi colocar aqui em quarto lugar. Em terceiro lugar, também do diretor James Fox, não tem como eu não falar deste documentário, que é o Moment of Contact, de Roswell of Brazil. De que é que fala este documentário? Do muito conhecido, para quem gosta do tema da ufologia. Eles agora utilizam outro termo para falar do UFO, que é os UPAs ou qualquer coisa assim, mas eu continuo, eu sou bem clássico, para mim é ufologia. O Moment of Contact fala do caso Varginha, no Brasil. Outro caso que é muito
alvo de chacota, descredibilizado. Muita gente fala que foram umas crianças que avistaram um ser, remetendo à parte daquelas duas crianças com a mãe que viram esse ser, que depois foi-lhes oferecido dinheiro por parte de agentes todos vestidos de negro para não falarem sobre o caso, ofereceram quantias avultadas de dinheiro para elas não falarem, mas o caso Varginha é muito mais do que isso. Acho até risório quando alguém fala dentro destes prantos, neste caso, porque houve um aparato militar, vários veículos militares fecharam ali a zona ali de Varginha. Por que motivo? Depois deram desculpas farrapadas a dizer que eram anões, nada a ver, nada a ver, tipo, eh, foram levados as partes das naves e os seres foram levados e houve um avião eh, bem grande, que aliás até não me lembro se é acho que é C-17, foi enviado por parte dos Estados Unidos para vir eh, para, para recolher essas mesmas. Portanto, eles colocaram aquilo em caixões, uma espécie de caixões, e foram levar. Mas como pode? Há efetivamente registros de que eh, forças de defesa dos Estados Unidos tiveram no Brasil. Eles dizem que vieram fazer outras coisas, mas houve efetivamente o recolher dos destroços e de seres do caso Varginha. Portanto, não descredibilizem, é tudo muito sério que se fala aqui. E o Moment of Contact é um documentário de 2022 do diretor James Fox, e eles dizem aqui The Roswell of Brazil, mas eu acredito que o caso Varginha já superou o caso Roswell, porque são muito mais evidências, muitos mais relatos. Inclusive, houve duas pessoas que estavam lá assim que viviam perto de colheitas e que viram um objeto durante 40 minutos ou 30 minutos, um objeto em forma de charuto, também é relatado isso, e muitas outras coisas. Portanto, vejam, inclusive há lá uma pessoa que até se emociona ao voltar ao local onde houve um avistamento. Portanto, vejam, é recomendado aqui por mim em terceiro lugar. Em segundo e primeiro lugar de documentários que eu recomendo aqui para que vocês assistam, são ambos também, tal como aqueles dois documentários do diretor James Fox, eu decidi colocar aqui dois documentários de Stephen Greer, que é alguém que eu também admiro. Stephen Greer já trabalhou no Corpo de Inteligência dos Estados Unidos. Ao longo dos tempos ele foi divulgando coisas inacreditáveis para quem está de fora. E portanto, os documentários que eu trago aqui são, em segundo lugar, eu posso colocar aqui The Lost Century and How to Reclaim It, que aqui Stephen Greer fala sobre o quanto os Estados Unidos, as forças inteligentes dos Estados Unidos, secretas, têm vindo a estudar tecnologia extraterrestre. Inclusive, ele diz que há uma organização secreta que se apoderou de tecnologia extraterrestre, que domina, consegue criar a sua própria, ou seja, à volta do, da- do objeto voador, consegue criar o seu próprio campo gravitacional para se deslocar. E ele diz que há uma organização que domina já esta tecnologia e que oculta isto do grande público. E neste documentário ele mostra o quanto nós estamos a viver eras arcaicas, se formos comparar com aquilo que já poderíamos ter enquanto base tecnológica, o quanto corporações ligadas à parte do, das energias, portanto ligadas à parte do petróleo e outras fontes que nós ainda utilizamos como base de recolhermos energias, quanto essas corporações querem descredibilizar e ocultar coisas que já existe uma fração de humanos da nossa espécie que já dominam esta tecnologia, sabem que ela existe e como tudo isto poderia revolucionar e trazer-nos para tempos muito mais desenvolvidos, não só tecnologicamente, como a nível de saúde e como a nível da nossa própria espiritualidade, porque tudo isto
acaba por culminar numa única coisa, que é o nosso desenvolvimento consciencial. E é espetacular, também recomendo The Lost Century and How to Reclaim It. Eu não sei o título em português, peço desculpa, mas é um documentário que eu aconselho. E em primeiro lugar, eu coloco aqui um documentário que vocês podem encontrar no YouTube de forma gratuita. Ele não está cotado aqui no IMDb com a mesma, ou seja, ele tem menos cotação que o outro, que eu coloquei em segundo. Acredito que pela importância do que estamos a falar no outro, traz uma importância também muito grande da parte ecológica, do desenvolvimento tecnológico, tudo isso. Mas aqui eu coloco em primeiro porque foi um dos que mais me impactou. Contactos imediatos de quinto grau, ou seja, os contactos que há com seres extraterrestres, e eles são divididos, categorizados em graus, desde o primeiro até o quinto, onde se for só um avistamento tem um grau, se houver contacto tem outro, e os contactos imediatos de quinto grau é quando somos nós próprios, enquanto seres individuais e também em grupo, promovemos, ou seja, temos parte participativa em primeira pessoa e onde promovemos um contacto efetivo. E, portanto, procurem este documentário, Contactos Imediatos de Quinto Grau, Stephen Greer, espetacular. Inclusive, neste documentário, ele mostra fotos, vídeos, e é por isso que eu não compreendo quando há pessoas que dizem que dentro do meio ufológico, com a tecnologia que nós dispomos hoje em dia, como é que não existem provas gravadas? Existem. Inclusive há gravações neste documentário onde nós vemos uma nave-mãe grande, de um tamanho enorme, a deixar outras naves, portanto vemos ali luzes, uma luz primordial e onde luzes se subdividem, várias, vemos muitas outras coisas, e nós vemos aqui o quanto existe um campo que conecta todos nós, um campo consciencial que pode ser acessado para contactar estes seres. Ele também fala aqui que há uma tentativa do governo, depois mais tarde eles querem, existe efetivamente um projeto em desenvolvimento do governo, onde eles querem dar a entender que, através de tecnologia que eles já dominam, que estes seres querem nos atacar, que são seres hostis, coisa que, embora a gente sabe que há raças que têm esta hostilidade, que não têm este desenvolvimento espiritual, mas existem outros seres que nos protegem desses seres, ok? E se assim fosse, se houvesse essa necessidade de tomar tudo o que nós temos aqui, ao longo destas décadas já tinha existido um ataque assim massificado, e isso não ocorreu. Portanto, há uma tentativa do governo de enganar as pessoas, querendo fazer dos extraterrestres os inimigos. Para quê? Para interesses, novamente, para domínio das grandes massas. E Stephen Greer fala sobre isso aqui neste documentário, e ele mostra que a maior parte destes seres que estão anos-luz à nossa frente de desenvolvimento tecnológico e alguns de desenvolvimento consciencial querem tudo menos o nosso mal. Portanto, nós é que ainda não estamos preparados. Quando digo nós enquanto seres humanos aqui, a nossa massa humana ainda não está preparada, porque ainda não se desenvolveu nem ela própria, quanto mais estabelecer contacto com outros seres. Para não alongar muito este vídeo, eu vou ficar por aqui, pessoal. Deixo-vos aqui estas recomendações. Espero que vocês gostem. Se gostaram de alguns destes comentários, eh, façam aqui comentários aqui no vídeo. Porquê? Porque eu quero desenvolver um projeto. Ao longo deste meu estudo ufológico e por contacto com algumas pessoas, eu recebi um bloco de ideias durante a noite, ok? Eu falo assim muito abertamente, pessoal. Recebi um bloco de ideias que foi absorvido no meu coronário e que, por clarividência, eu vi imagens na minha tela mental, e nesse bloco mostraram-me locais. Houve um ser que sorria para mim, um ser bem nítido, eh, com características que nós podemos denominar de femininas, ok? A pele é assim mais escurinha. O ser sorria e depois eu recebi este bloco de ideias. Porquê? Porque eu, antes de receber este download de imagens no coronário, eu tenho vindo nas redes sociais a mostrar o meu interesse de criar um grupo no WhatsApp, onde existe um compartilhamento de experiências e de estudo ligado à parte ufológica,
Ainda não foi criado porque ainda não recrutei as pessoas que eu quero e necessárias para isso. E o propósito do grupo é, além do estudo, e eu também fazer visitas eh, presenciais a locais aqui em Portugal onde haja, vamos dizer assim, onde hajam portais cósmicos e onde haja uma grande probabilidade de contacto. Nós não vamos deslocar-nos a esse local com o propósito de ter contacto, vamos experienciar as energias, vamos conviver, porque trata-se de convivência, de calor humano, mas se existir esse contacto, nós vamos aceitar e vamos agregar isso a um estudo, ok? É esse o meu propósito aqui em Portugal. Portanto, quem estiver interessado, entre em contacto comigo através de comentário no YouTube, mas eu acho que é melhor até através do Instagram, por exemplo. Eu tenho o Instagram do Entre Mares Podcast, que é um podcast que eu tenho no meu canal. Se não for por aí, pode ser pelo meu Instagram pessoal. Vocês digitam Hélder Postiga Correia e entrem em contacto comigo, quem estiver interessado, para eu criar esse grupo. E grande parte do que eu estou a trazer, eu quero agradecer Liliane Moura, que foi a primeira pessoa que considero uma amiga, embora eu ainda não a conheça pessoalmente. Foi a primeira pessoa que começou a trazer algo que eu já tinha em mim, que é este interesse ufológico. E foi através dela que eu conheci o Marcos Vano, que também é uma pessoa, e agradecer a ele também muito, porque ele foi a pessoa que me deu a ideia de criar este grupo. E é isso, pessoal. Não me vou alongar mais. Muito obrigado por estarem desse lado. Muita paz e muita luz. Só uma coisa. Agregado ao estudo ufológico, eu vou continuar a ter o meu estudo espiritual, vou continuar a falar de projeção da consciência, de mediunidade, continuar a ter o podcast. Portanto, é algo que eu venho agregar. Eu não deixei de ser estudante espiritual, portanto, eu agrego tudo porque eu tenho uma visão cósmica, uma visão universalista dentro destes estudos conscienciais. Tá, pessoal? Muito obrigado, um abraço, fiquem bem, fiquem na luz.